hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre o direito do consumidor. E tenho o prazer de receber aqui um grande amigo, Rogério Abreu, que ele, além de ser meu amigo pessoal, ele é um engenheiro mecânico, perito judicial, e ele está aqui hoje para me ajudar a esclarecer a todos os nossos ouvintes sobre o direito do consumidor e a perícia judicial. E aí, Rogério, vamos falar um pouco mais sobre você? Adriana, obrigado aí pelo convite, né? Já tinha bastante tempo que você tinha me convidado e a gente conseguiu aí, né, estar presente hoje. E te agradeço aí pela oportunidade, né? E a ideia é o quê? Esclarecer sobre essa área tão pouco falada, que é a área de perícia judicial. Existem várias áreas de perícia. Existem os peritos forenses, aqueles que são ligados a um fórum, que também são designados pelo juiz para determinadas causas. Existem os peritos, né, que atuam na área criminal e judicial. E eu atuo já há mais de 20 anos na área de perícia judicial, principalmente na área automotiva. Sim. Né? Já realizei diversos casos de emissão de laudos técnicos com Ajudou sucesso. muito, né, o consumidor, né? Exato. Porque através dos seus laudos técnicos, junto com um advogado que conhece o processo, que sabe qual a importância de um laudo para mostrar para o juiz, porque o juiz é leigo, né? Exatamente. Ele não entende a parte técnica. O que você falou é importante. É sempre assim. As pessoas conseguem chegar até a mim, depois um dos clientes que me ligou e falou: Rogério, eu te achei depois de 3 meses, eu já estava desistindo. Por quê? Acontece um exemplo de um acidente com um veículo, sei lá, o veículo passou por uma enchente, bateu o motor, o acidente. Uhum. A pessoa, às vezes, volta na agência, vai na seguradora, a seguradora fala: não, isso daí não é um problema meu. E a pessoa, a primeira coisa que ela faz, ela procura um bom advogado, né, uma boa advogada. E o advogado fala o seguinte: olha, como o juiz nessas situações é leigo, nos assuntos principalmente, né, técnicos, você precisa encontrar um perito na área de mecânica, automobilística, para poder a gente compor o processo. Então, né, para ter uma prova robusta, para mostrar de onde realmente surgiu o problema. Exatamente. E para o juiz ter como ter a visão do que realmente aconteceu. É claro que nem sempre a outra parte vai ter o mesmo direito de contratar um perito, né, no caso, para montar os quesitos e chegar a um ponto final. Exatamente. Mas é essencial para o consumidor manter o seu direito preservado é a perícia. Por quê? O tempo, ele é ingrato. Então, se você não faz a perícia logo assim do fato, o tempo passa e fica muito mais difícil, não é isso, Rogério? É verdade. Infelizmente, o governo, né, as redes sociais não comentam muito dos direitos, né, do consumidor nessa área. Muita gente perdeu o veículo, eu vou falar daqui a pouco, né, alguns assuntos referentes a acidente de trânsito, e as pessoas não sabem do direito. Compra o veículo deu problema, aí fica por isso, o carro fica em casa e fica com processo rolando sem perícia, sem laudo técnico pericial. O negócio rola por anos e nada se resolve. Entendi. Rogério, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, porque os nossos colegas que estão lá do outro lado, eles não devem estar entendendo o que é um perito judicial. O que você se estudou, se formou? Sim, o perito ele é formado, né, pelo curso de um determinado instituto, um conselho, e a gente orienta que esse perito, após, né, ter esses diplomas de conclusão, ele se vincule a um conselho. Para quê? Para que ele seja colocado num banco de dados para as pessoas acessarem, né, o local onde ele está vinculado. Uhum. A função do perito é exatamente essa. A pessoa acha o perito no site de perícia, depois a gente vai disponibilizar, e ela conta um pouco, né, brevemente, o ocorrido, e ele vai fazer uma análise do que aconteceu
até chegar na conclusão de gerar um laudo técnico, que essa pessoa vai pegar esse laudo e vai entregar na mão da advogada, né, um bom advogado que tem um conhecimento nessa área. Entendi. E é muito importante também deixar bem claro que o perito, como ele é um perito, é uma pessoa técnica, ele é imparcial, não é isso, Rogério? Exatamente. Ele vai dizer a verdade do que aconteceu dentro daquele, da perícia, da sua parte técnica ali, das informações que você vai colher, não é isso? Exatamente. Existe o código de ética, né? E ele é imparcial e ele não pode se inclinar para nenhuma das partes. Porque o proprietário tirou fogo e quis acusar, o perito vai saber, ele vai identificar e ele vai dizer olha, eu queria ingressar, mas eu queria que você se inclinasse do meu lado. Não, ele, para não ferir o código de ética, que ele pode até ser punido, ele tem que ser imparcial, ele vai fazer a perícia do caso que aconteceu. E a pessoa vai optar e aceitar ou não. Por isso que ele faz uma análise antes. Entendi. Então tem uma análise prévia para saber se aquela perícia que vai ser feita, que ele está te contratando como consumidor, se vai realmente confirmar o que ele acha que era um defeito vindo já da fábrica ou da agência, ou se realmente foi uma causa que não tem nada a ver com a situação que ele está achando que tenha. Aí você passa para o consumidor e ele, normalmente, ele não vai querer mais aquele laudo porque não vai valer para ele. Mas, na maioria das vezes, pela sua experiência, o que acontece é que o consumidor realmente é lesado, né? É lesado, exatamente a palavra. A gente vê muito isso. Ele é lesado, seja por diversos casos, seja por agências, concessionárias, e muitos outros casos. Né? A pessoa, eu tive muitos casos para contar, por exemplo, o veículo ele teve recentemente comprado numa agência, ele deu um problema no câmbio. O câmbio dele era o câmbio CVT, né? E ele, o câmbio, a hora aquecia, a hora o veículo enguiçava, não passava marcha. Ele levou o veículo novamente para a agência e ele falou, não, isso daí foi mau uso. Aí a pessoa desorientada conseguiu, na época, a gente fez um laudo bastante consistente, né? Teve mais de 10 páginas o laudo, né? A gente desmontou lá o câmbio e ele entrou com uma ação junto a um excelente advogado. Porque uma coisa é o seguinte, não adianta o cara ser... Vamos mexer a bola do Neymar. Não adianta botar o Neymar lá na frente e a pessoa que está auxiliando ele nunca passar a bola para ele. Não adianta ter um bom advogado e um péssimo perito. Não adianta ter um péssimo perito e um bom advogado. Não combina, não dá certo. O bolo vai solar. Vai. Entendeu, Deus? Tem que unir as duas coisas, né? Ou a massa da pizza não vai crescer. Eu faço pizza também. Porque além de bom perito, é um pizzaiolo de mão cheia, né? De bastante tempo. Mas, Rogério, eu queria saber assim, a gente vê muito caso de grande monta, pequena monta, quando tem um acidente com o carro. Aí qualifica aquele acidente se o carro vai para pequena monta, média monta e grande monta. Você pode nos explicar o que seria essas 3 classificações? Sim, eu vou explicar e vou tentar resumir o máximo para o negócio não ficar muito assim cansativo. Mas isso é que muita gente tem dúvida, mas não sabe aonde tirar essa dúvida. Por quê? O Conselho Nacional de Trânsito, que antigamente era chamado de Denatran, recentemente é chamado de Senatran, mas não muda nada, pessoal, só muda o nome. É o Senatran, que é envolvido lá com a Agência Nacional de Transporte Aéreo. Ela gerou em 2000, se eu não falo a memória, acho que foi 2020, a última resolução, chamada Resolução do CONTRAN número 810, que ela trata desse assunto. Isso daí está disponível na internet para consulta de qualquer um. Os policiais rodoviários federais e os policiais estaduais ou regionais, eles são autoridades policiais para ir ao local quando acontece um acidente. Sim. Ok. Existem 3 tipos de dano. Existe o dano de pequena monta, eu vou falar assim bem prático para a pessoa não ter dificuldade. Não vou formalizar nada.
você está no mercado e daqui a pouco você abre a porta e deu uma batida na porta do carro que estava do lado, lá no estacionamento, e deu aquela batidinha, aí o cara, mas não foi nada não, isso daí é como se fosse uma pequena monta. Sim. Eu dei ontem, por exemplo, eu estava na estrada, um apressado cortou o carro da frente, saiu cortando pelo sinal, pela esquerda, e deu uma esbarradinha no retrovisor de um carro. Todos os carros acontece isso, né? E foi embora, mas não aconteceu nada, o retrovisor do camarada deslocou. É como se fosse uma pequena moto. São coisas bem leves, que não requer nem o envolvimento de um policial, uma autoridade policial. Precisa de registro? Não. Ok. Esse daí é tudo coisa leve, é chamado de pequena moto. Insignificante, que as pessoas resolvem na hora. A média monta, pessoal, é quando acontece na estrada aí. A média monta é a batida dianteira, batida traseira, avançou o sinal. Mas é só em batida? Não. O sinistro de média monta é você cair num buraco, sozinho, não tem ninguém na estrada. Saiu da estrada, sentiu sono e o carro danificou a roda. É média monta, entendeu? Com vítima ou sem vítima. A pessoa foi levada porque machucou o braço para o hospital ou não. A polícia vai ao local e ela, com base nessa resolução que eu disse, que é a 810 do CONTRAN, que é a vigente, lá vocês vão ver que tem um número de pontuações, a lataria e tal. Essas autoridades policiais vão até o local e enquadra você numa classificação ali. Amassou, não, aqui, o ponto aqui. Tá. Nessa total de pontuação, ele vai te dizer se é pequena, média ou grande. Sim. Acontece que... aí que está o perigo, né? Acontece que eu tenho muitos amigos, como eu falei, já estou mais de 20 anos nessa estrada. Eu tenho muitos amigos policiais rodoviários federais, militares, civis, muitos, né, em muitos lugares. Eu já conversei isso com eles. Não tiro a responsabilidade deles, até porque eles são designados para esse serviço. Tem essa função, né? Para fazer essa avaliação, é atribuído a ele. Mas, no meu entender e de muitos colegas, eles também concordam, mas está a responsabilidade sobre eles. Num acidente, o policial, a autoridade policial, ele vai até o local, mas com base em que curso, qualificação mecânica profunda para fazer uma meia perícia que eles fazem e pontuar o veículo. Eu pontuo porque eu estou vendo se a longarina... Às vezes a longarina é impossível de ser vista. E se for à noite, meia-noite, no matagal de uma rodovia federal, com a lanterna, você vai classificar o veículo. Aí, nesse caso, por exemplo, a pessoa... 90 dias para ela conseguir dar entrada é pouco tempo. Teve vários casos que eu consegui, a pessoa me acionou, eu fui lá, o veículo já estava consertado, a gente faz toda uma perícia no veículo, verifica todos os pontos, alinhamento estrutural, ponto de estrutura com base em norma do Inmetro, de inspeção veicular, né, que a gente conhece bastante, seja ele o veículo de pequeno porte, caminhão, ônibus, vários casos. A gente faz a perícia, dá o laudo na mão do proprietário que solicitou, ele dá a entrada ou com o despachante, ou, esse caso aí, ou com uma advogada, né, o advogado, e essa pessoa ingressa com um processo administrativo junto ao Detran. Entendi. Aí lá eles não questionam o laudo do engenheiro perito e o veículo, depois de um certo tempo, ele vem a documentação, que é o CRLV, já com média monta. Aí ele saiu do perigo. Com média monta ainda não pode circular. Ele tem que ser conduzido a um posto de inspeção do Inmetro, desse que faz de inspeção veicular. Ali eles vão fazer a vistoria, pega a CSV, certificado de segurança, vai ao posto do Detran, pronto, é resolvido. O veículo pode circular. Aí você tem o seu patrimônio novamente. Patrimônio novamente. E não precisa chorar. Muitos casos são graves. Tu imagina, além de ter acontecido o acidente, que às vezes a pessoa não tem culpa, alguém bateu em você. Às vezes, se acontecer também
alguém se machucar, Ou até pior. uma perda, né? E depois pode dar uma perda, e depois ainda perde o bem. É. É uma sucessão de problemas. Então, pessoal, com base nas legislações, procure um excelente advogado, advogada, que vai te amparar. Não é custoso. O laudo de, mas é perícia, é caro demais. Não faz um orçamento que a pessoa vai ver. E com certeza é muito aquém em relação ao bem que você tem. É verdade, é verdade. E, Rogério, como você está falando aí, o mercado de perícia e de perito, né, judicial, ele é um pouco conhecido. Será por que é tão pouco conhecido? Você pode nos falar um pouco sobre isso? Assim, você que já está dentro do mercado há 20 anos, eu sei que você já é um perito bem requisitado, muitos já te conhecem, mas a maioria das pessoas não conhece esse acesso. Sim. Bom, eu estou ligado, como outros peritos podem estar ligados a um determinado conselho. Eu, como estou no Rio de Janeiro, eu sou ligado, mas eu posso atuar em qualquer estado do país. Eu estou ligado ao CONPEG, é o Conselho Nacional dos Peritos da República Federativa, é o nome do Brasil. Mas lá nesse site do CONPEG, é CONPEJ. Lá existe o banco de peritos. Dali você busca e está lá o WhatsApp ou o e-mail do perito naquela função. Então, por isso que é bom o perito ele estar em dia, e tanto com, por exemplo, se for engenheiro com CREA, né, se for um outro departamento é o CRC, é o CRA, é o CRES. De acordo com a técnica que ele tem. De acordo com a técnica. Entendi. Então, como a gente está falando exclusivamente da parte de mecânica, me chamaram para fazer perícia em guindaste de um caminhão que o tanque explodiu, mas não houve vítima. Um tanque de combustível que armazenava álcool, né? O etílico. Só que estava sem o álcool, mas os gases ainda estavam emanados, né? Aí ele teve uma explosão, sorte não teve. Então teve casos totalmente diversos. Eu ouço vários casos, já participei de vários casos. Pessoas que pegaram, funcionários que utilizaram o veículo da empresa para acidentar, para poder se encostar com... Olha só, tem todos os tipos de casos. Tem todo tipo, né? E assim, essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje é muito importante, porque não só para o consumidor, mas também para os nossos colegas advogados e advogadas, né? É verdade. Que às vezes não conhece. Exatamente. Porque a gente entende muito do direito, né? É verdade, mas Diana, a gente precisa dessa parte da perícia também, né? Às vezes eu falo assim um pouco e acabo fugindo um pouco do assunto. O que você me perguntou é por que é pouco conhecido. Por quê? O laudo da perícia, ele não vai para o público, ele vai somente para a pessoa que te contratou. E vai para a mão de advogado, e vai para a mão de juiz, e fica naquilo, no silêncio, entre as partes, né? Entre as partes. Por isso que não é advogado, procure um perito mais próximo da tua casa. Não existe. Entendeu? Assim como o governo federal, muitas coisas da parte de veicular, ele não divulga na televisão, nos comerciais, nas redes sociais. Antigamente até existia alguns comerciais do Senatran em relação a acidentes, estatística, mas ninguém está dizendo mais nada, né? Então, fica difícil. A informação, está chegando muita informação que, entre aspas, não é de um bom conteúdo, e as que têm um bom conteúdo, as pessoas não ficam sabendo. Não chegam a informação. E as pessoas ficam distraídas e acabam perdendo seus direitos e perde dinheiro. E dinheiro não está fácil de se achar hoje em dia, né, Adriana? É muito importante isso que você está falando, e você falou que o perito judicial ele tem que estar ligado a um conselho, como você explicou aí, né, que é muito importante, como os advogados têm o conselho da OAB, tem a ética, né, como você falou, que tem que ser imparcial. Isso. Então, tudo isso, as pessoas quando procurarem, buscam diretamente no local exato, como você falou, que é o conselho, né, você pode repetir? Conselho, é o CONPEG, né? No meu caso, é o Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil. Tem aqui no estado do Rio de Janeiro, que chama de delegacias,
Tem no Amazonas, tem em São Paulo, o Compeg mesmo, Compeg. Né? Compeg, C-O-N-P-E-J. Né? Então, tem vários locais e só o Compeg já formou mais de 20 mil alunos, né? Desde 2001. É bem sério, né? O negócio fica no Maracanã, perto próximo. E é muito importante, como eu trabalho com você já prestou serviço de perícia para cliente meu, e a gente está aí na batalha, e o juiz vai realmente perceber, porque o seu laudo é assim, excelente, me ajuda a fazer a petição, porque ali, se eu não entendo, eu entendo do direito, mas eu não entendo na parte técnica mecânica. Então, o que eu não entender, eu vou conseguir passar para o juiz na minha petição juntamente com um laudo. Então, isso facilita muito, muito. Se todos soubessem o quanto isso facilita, o quanto isso chega ao final, tanto para o advogado, como eu, advogada, como para o juiz, para a parte que está ali precisando, ou vice-versa, pode ser também um perito para contrapor aquele pedido da ação, um réu, né? Exatamente. Pode ser um réu. Você pode ser contra um réu, pode vir a te contratar, eu posso ser advogada do réu também. Sim, claro. Então, nada é uma coisa única. Mas a gente está falando da parte consumidor porque o consumidor sempre é o mais lesado, não é isso, Rogério? É verdade. O consumidor está sempre vulnerável àquele que é o comércio, que é a agência, que é a concessionária, que é as vias públicas, que hoje em dia você anda, é um buraco sim, outro não, um buraco sim, outro não. Então, até nisso, às vezes você vai constatar na perícia que aquele buraco que ofendeu o teu carro, e você fica no prejuízo porque você não sabe que você pode fazer essa perícia. Não é isso? Exatamente. Eu faço algumas analogias. Por exemplo, é mais fácil você ingressar com certos processos com perito ou sem um perito. Por quê? O perito é como se você estivesse chutando uma bola, vou falar como brasileiro, no gol sem o goleiro. E sem a perícia é você estar chutando a bola no gol com 3 goleiros. Não sei se eu fui claro. Que fica muito mais difícil. Ou mais fácil. Ou Depende mais fácil. A do perícia, ela te facilita. Na verdade, o que é um laudo? O laudo de um perito não é uma página. O último laudo que eu fiz foram 16 páginas. Eu tive que ver a posição geográfica do local. Temperatura. Um negócio aconteceu, no caso não foi um grande moto, aconteceu uns 4 meses atrás. Eu tive que entrar no INPE, no Instituto de Pesquisa de Clima, para ver se naquele momento a pessoa que me contratou estava falando a verdade. Se ela disse que estava chovendo, eu tive que entrar no sistema, botar o mapa geográfico verificar se realmente... para verificar no laudo. E o laudo foi tomando proporções. Tive que entrar, às vezes, traduzir determinados manuais e, às vezes, até comprar algumas normas que falam daquele assunto, que, às vezes, estava em outro idioma, para poder dar o exemplo ali com figuras, várias figuras, além das fotografias. Às vezes do antes, quando for o caso, se for necessário, e o depois, com as setas, né? Teve um caso... para ficar bem informado visualmente, né? Porque a pessoa que não é técnica como você vai conseguir entender o que você está querendo passar, né? Quando eu comecei como perito, eu já tinha uma certa experiência. Se a pessoa realmente não tem experiência na causa, tu não pode ser perito, tu tem que porque perito é o além, né? Você, além de ter um técnico, você é engenheiro mecânico, mas você tem que ser além do que engenheiro mecânico. Você tem que ser um expert, né? Que é chamado na forma, né, dos advogados. Sim, né? É igual o especialista, né? Nós, advogados, temos a especialidade. E, no seu caso, você é perito, tem a sua especialidade nessa parte de averiguar aquele laudo e constatar onde surgiu aquele defeito, o que aconteceu. Exatamente. A pessoa, ela tem que ser tranquila, ela não pode ser desorganizada, senão ela não consegue gerar um laudo. E para fazer algo é melhor a pessoa nem tentar, porque ela tem que ser organizada, porque ela vai ouvir a
pessoa que solicitou o laudo e em muitos casos a pessoa até chora. Você não pode deixar se comover com aquilo ali, né? A pessoa até chora que aconteceu isso, que tem acontecido isso, que só tem acontecido coisa ruim. Eu falei, calma, calma, que vai tudo ser resolvido. Aí eu avalio, daqui a pouco a pessoa está bem, e no final elas mandam na página, no WhatsApp, agradecendo, meu pai conseguiu. Por exemplo, a Toyota, ela deu um outro carro para o meu pai, porque o carro estava parado há 3 anos e eu tive que ir em algum local para fazer uma verificação, análise, utilizei sondas, equipamentos, né, de última geração para poder identificar trincas, avarias e deformações. E como a pessoa recuperou aquele carro se ela não tinha como ser recuperado? Existe outro caso, do outro lado. O carro está aqui, eu consertei. Aí a pessoa fala, não, eu não autorizei a consertar, eu quero um outro. Porque meu carro, eu tive que analisar o contrato, que a pessoa esticou o carro daqui, que esse é o carro dali, e a gente identificou as falhas e que não aparece. Não, quem tem uma visão mesmo técnica. Só mesmo você aprofundando ali, para identificar que aquele carro ali foi recuperado irregularmente. Rogério, a gente conseguiu aqui passar para as pessoas que estão ali do outro lado, né, as pessoas que estão nos ouvindo, que realmente o direito ele está aliado a outros conhecimentos. Sim. Como a sua parte também depende do direito. Então, assim, o direito consumidor é muito importante. Por quê? Porque na maioria das vezes, o consumidor já diz que é uma pessoa vulnerável. Ela está ali, você vai numa grande agência de carro, você compra um carro. Você é bem pequeno em vista daquela agência. Então, você já tem a lei específica, por isso existe a lei do direito ao consumidor. E as pessoas não entendem, às vezes, que além de buscar o seu direito, você tem que provar. Porque o juiz, ele é imparcial. Ele não é porque aquela empresa é enorme e você é pequenininho, que ele vai dizer para você, não, você não conseguiu provar, mas eu vou te dar. Não é. Tudo depende de um bom advogado, de uma boa prova e juntamente com um laudo que também é uma prova. Exatamente. Então, assim, isso é importante. Nós estamos aqui hoje com o meu amigo Rogério. Eu estou aqui, Adriana, para poder falar um pouco mais sobre vocês, sobre o direito consumidor. Espero que vocês tenham conseguido entender. Não sei se o Rogério tem algo mais para falar, Rogério? Não, eu acredito o seguinte, muitas dúvidas ainda devem estar pairando aí na cabeça das pessoas, querendo fazer perguntas, né? Sim. Então a gente tem os canais aí para a pessoa, poxa, eu preciso... Tem muitos casos, se a gente for contabilizar aí, tem muita gente, poxa, eu preciso desse auxílio. Sim. Existe a rede social, né? Sim, que você pode falar para a gente, né? Aí, para a gente colocar aí no... Depois a gente vai deixar disponível, né, no final dessa conversa. Quem quiser também depois fazer perguntas, né? Pode botar lá no Instagram. Seja ela estando no estado do Rio de Janeiro, ou fora do estado. Não importa. Só não recomendo fora do país, que é um pouco porque complicado. aí a legislação é diferente. Exatamente, a legislação de lá já foge um pouco, né, os preceitos da norma. Mas a gente está no Facebook, né? Vocês acessam como RA Engenharia Automotiva. Sim. R. Rogério A. Abreu Engenharia Automotiva. Aí tem Facebook, Instagram, tem um site e também pode acessar pelo Compes. Sim. Né? Se botar lá Rogério de Abreu, né, na área dos peritos, vai aparecer lá a minha foto, vai aparecer o meu telefone, vai aparecer o WhatsApp Business, né, que a pessoa pode conversar e fazer perguntas. Acesse porque existe também umas outras páginas parecidas, mas busca nessa parte de RA Engenharia Automotiva, exclusivamente na parte na área veicular, vai aparecer lá. Mas também não vamos ficar preocupados, porque se alguém não conseguiu anotar, vai ficar tudo estipulado no nosso Instagram, você vai conseguir pegar todas as informações, fazer perguntas. Qualquer coisa também estou aqui, se vocês precisarem de alguma dúvida e precisarem de algumas informações,
Mas a gente está aqui e vocês podem contar com a gente. Obrigada, Rogério, mais uma vez, por você ter aceitado o meu convite, se disponibilizar de estar aqui, né, com esse tempinho aqui conosco, para poder levar para os nossos ouvintes mais informação. Muito obrigada. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Eu acho que é super esclarecedor, né? E está, né, passando aí para o pessoal que, né, está acompanhando, que todos têm os seus direitos, sim, só não sabe como utilizá-los. É verdade. Né? Então, realmente, com um bom profissional, não tem como dar errado. Né? Com as ferramentas certas, né? É verdade. Te agradeço muito, Adriano, pelo teu profissionalismo e espero que talvez em outra oportunidade, né? Com certeza, a gente em breve a gente retorna aí com mais novidades. Informações. Obrigada, pessoal, mais uma vez por você estar aí nos assistindo. Inscreva-se no canal, ative o sininho, porque vem mais por aí.